mensagem de Emmanuel que discorre sobre o capítulo 13, no versículo 30 do Evangelho de Mateus, que diz assim: deixai crescer ambos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para os queimar. Então Jesus, ensinando a multidão, é registrado, né? Essa fala dele é registrada pelo Mateus, pelo evangelista Mateus. Quando Jesus, simbolizando todo o mal, toda a má ação, toda a negatividade pelo joio, e o trigo por toda a abundância, por tudo aquilo de que nós necessitamos para nos manter vivos, lúcidos, sustentados aqui na Terra. Então, isso, evidentemente, é uma metáfora, é uma linguagem simbólica, né? Que é muito usada, amplamente usada pelo Cristo em todo o Evangelho. E mesmo no Antigo Testamento, os profetas, os outros reis, em outros livros da Bíblia, são citados o trigo, são citados o joio, são citados exemplos da natureza para que nós nos tragamos para a nossa vida material, para a nossa vida cotidiana e principalmente para a nossa vida moral. Então, quando nós falamos, entendemos aqui que Jesus diz para deixar crescer o trigo junto com o joio, nós podemos entender perfeitamente que ele deixa e que Deus permite que cresça sobre a terra e que atenda a todo tipo de pessoas, todo tipo de ações misturadas, negativas, positivas, brilhantes, escusas, problemáticas, cheias de solução, cheias de energia, cheias de coisa boa, cheias de coisa ruim, tudo misturado. Então, nós entendemos que nós estamos misturados. Mas não é só isso. Não é que, então eu sou trigo, porque nós não queremos ser joio. Não é verdade? Ninguém quer ser joio nessa alegoria, né? Nós dizemos, poderíamos pensar, não, joio, não sou não. Não é? Eu acho que eu estou assim, sendo um triguinho. Mas é interessante que mais adiante, o Emmanuel, comentando isso, na sua sabedoria, ele fala em transmutação. Ele não fala só em queima, ele nem fala em queima. A queima está aqui, no Evangelho de Mateus, repetindo Jesus, que ele usava uma linguagem predominantemente forte para impressionar aquele povo rude naquela época, iletrado. Então a gente tem que usar imagens bem fortes e que cada um entendesse, se entendesse ao pé da letra, estava certo. Se entendesse de uma forma mais elaborada, mais reflexiva, mais filosófica, também estava certo. Seria mais do lado espiritual, do lado moral, que era, na verdade, o objetivo primeiro de Jesus. O nosso crescimento moral. Não é isso? Porém, de qualquer forma, nós temos que começar de alguma forma, de alguma maneira. Então, aqui Emmanuel diz assim, começando a comentar, ele disse assim: quando Jesus aconselhou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, ele não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste, no quadro das experiências da vida. Ou seja, uma pessoa com extrema dificuldade, ela precisa de alguém com alguma facilidade que cuide, que oriente, que ajude, que ensine, que dê bons exemplos. Uma pessoa, todos nós temos o nosso posicionamento na vida de acordo com o nosso quadro pessoal evolutivo. Então nós vamos nos comportar de maneiras as mais diversas. Só que ora nós somos joios, ora nós somos trigos. Nós somos ainda incompletos. E como seres incompletos, como seres em evolução, é natural que nós tenhamos o nosso momento joio, os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então nós podemos transferir isso para o íntimo de nós. Uma vez eu vi uma fala do Emmanuel
dizendo assim, que tudo que Jesus disse, ele não disse para a multidão, ele disse para cada indivíduo, para o mundo de nós mesmos. Então, que transferíssemos o Evangelho para dentro de nós. Então, por exemplo, se eu pensar que dentro de mim crescem simultaneamente o joio e o trigo, o bem e o mal, na verdade, dá certo, tá? Porque não tem momento que fala, não, foi mal. Errei feio, não é? Quando temos consciência. Porque muitas vezes nós fazemos erros crassos na nossa vida e em sociedade, e em todos os setores de nossas atividades, achando que estamos certos. Aí é a chamada ignorância. Porque nós ainda ignoramos o quanto ainda temos que aprender. Ainda ignoramos que nós devemos nos modificar, etc. Né? Muitas vezes nós temos ideias que são repassadas até de geração por geração, pelos nossos ancestrais, questão às vezes de honra de família, brigas, desavenças, que aquilo para as pessoas daquele clã, por exemplo, é ponto de honra. E muitas vezes nós somos herdeiros disso. E, tudo bem, mas somos herdeiros disso, dessa coisa, que na verdade é uma sequela, é um problema. E nós às vezes agasalhamos esses problemas, essas determinadas, não tudo, mas determinadas tradições que são negativas. Como, por exemplo, o excesso de defesa, o excesso de cuidado, o excesso de apego, por exemplo, aos entes queridos, aos familiares, aos nomes de famílias, à religião. Isso aí é um joio que nós deixamos crescer dentro de nós. E parece que lidamos como se fosse um trigo. E é interessante que a natureza, gente, é uma grande metáfora. Por isso Jesus usou tanto de metáforas. Porque, por exemplo, o joio é muito parecido com o trigo. Quem não conhece os dois, se estão crescendo juntos, provavelmente vai enganar. Eu, por exemplo, iria enganar. Só depois de maduros é que dá a diferenciação definitiva. Interessante, né? São parecidos. Por isso que ele arrumou dois exemplos similares para ilustrar essa questão de que nós temos o bom e o mal, o belo e o feio, a luz e a treva dentro de nós. E nós nos preocupamos muito com a multidão, com a sociedade, com o que o outro pensa, se o outro evoluiu, o que o outro pensa de mim, se eu tenho, às vezes, pura treva dentro de mim, nenhuma luz. Difícil isso, porque todo mundo tem alguma luz, mas uma comparação, né? Só para nós entendermos. Se eu tenho muita escuridão, muita coisa ruim, na verdade, dentro de mim, muita coisa, muita negatividade, e eu não consigo enxergar o que as outras pessoas estão querendo fazer e que elas necessitam. E às vezes eu me preocupo com isso e ajudo da forma errada. Isso pode acontecer, como acontece com pais, por exemplo, mães, entes queridos, com excesso de zelo, excesso de amor, às vezes fazem exatamente o contrário daquilo que deveria ser feito para um filho, para um idoso. Uma vez eu vi uma filha falando com a mãe idosa: você tem que aprender isso. Não, ela não vai aprender o que ela queria. E não aprendeu. E desencarnou sem aprender. E ficou amarga. Por quê? Houve uma troca de papéis. Né? Porque a mãe, quando fica velho, o pai, quando fica idoso, ele se torna meio filho dos filhos, na dependência física. Mas não quer dizer que seja dependente psicológico e de outros tipos de dependência. E muitas vezes o nosso despreparo, principalmente no Brasil, que nós não temos nenhuma tradição de cuidado, nós não temos tradição de cuidado. Tanto que quando acontece qualquer coisa numa casa, uma doença crônica, uma coisa mais grave, enfim, uma doença, por exemplo, uma dor, né? É sempre uma tragédia, uma desencarnação, que é uma coisa natural, que faz parte da vida, porque todos vamos lá, vamos chegar lá, né? Certamente mais cedo do que esperamos,
E, no entanto, nós não nos preparamos para isso. Por quê? Porque nós temos os olhos para fora. Nós não olhamos para dentro, para as nossas necessidades, não atendemos às nossas demandas internas de evolução, de calma, de apaziguamento, de luz, de iluminação própria. Nós sempre pensamos assim, colocar uma luz para iluminar o ambiente, a sociedade, para iluminar o outro, para enxergar como o outro está, se o outro evoluiu, se o outro andou, se o outro aprendeu, se o outro melhorou. Isso em todos os sentidos da vida. Então, o que é que sempre nós repetimos? É necessário que nós olhemos para dentro. Sempre que nós, aqui mesmo no centro, às vezes a gente fala aqui, e algumas pessoas às vezes me procuram e falam, olha, eu vou ver se, o que dia você falou outra vez? Eu vou ver se o meu irmão vem, se minha mulher, meu marido, sei lá quem. Já aconteceu N vezes comigo, que nem, né? Sou ninguém, mas enfim. As pessoas falam, eu queria que tal pessoa ouvisse o que você falou. Então faça o seguinte, meu irmão, ouça você. Se serviu para alguma coisa, obrigado, muito obrigado. Mas ouça você e transforme a sua vida de forma tal que aquela pessoa seja influenciada. Porque não é falando que nós fazemos as pessoas mudarem, se é que queremos. Tá bom? Não é falando assim, direto, mas falando nas entrelinhas, de uma forma subliminar, de uma forma sutil, carinhosa, através de uma oração, através de e não do discurso falado. As palavras, elas têm muito poder, mas se elas não forem recobertas de bondade, de sabedoria, e na hora certa, elas não vão funcionar. Elas podem funcionar como gatilho, às vezes, de uma depressão, de uma discussão, de um problema que cresce, ao invés de ser solucionado. Se nós estamos, de fato, querendo buscar soluções, muitas vezes é melhor que calemos, que fiquemos em silêncio, do que falar sem parar. 1000 vezes preferível. Porque uma oração sincera pode muito, tem muito efeito, funciona de verdade. Mas nós temos que aparecer, nós temos que mostrar, nós temos que fazer uma coisa e mostrar a mão. Não é assim que a gente é? É natural, isso é humano. São falhas humanas que nós desenvolvemos ao longo da nossa evolução, porque nós todos somos criados simples e ignorantes, mal saídos da mão do Criador. Né? Nós todos fomos criados simples e ignorantes, não sabemos do nosso passado pregresso. Graças a Deus, não sabemos. Né? E assim que nós atingimos a dignidade humana, a dignidade espiritual, né? Nós começamos então o nosso processo mais acelerado de evolução. Mas também uma parcela maior de erros pelos quais nós estamos respondendo. Porque os espíritos puros, ignorantes, como, por exemplo, uma criança, que ainda nasce mais simples, mais ignorante, embora sua inteligência e tudo, mas até que ela se manifeste, depois de um certo tempo, né, de uma forma mais incisiva, ela é um espírito puro ainda. Né? Puro porque é ignorante. E então ela tem uma proteção diferente. Agora, à medida que nós vamos formatando melhor a nossa personalidade, não é? E recordando do passado, ainda que de uma forma que nós sequer percebemos, mas que nós vamos manifestando em nós a nossa personalidade verdadeira, com todos os problemas, as dificuldades, as limitações, aí então nós começamos a errar mais, em vez de acertarmos mais, em vez de buscarmos soluções, em vez de olharmos para dentro, olharmos para fora. E aí muitas vezes nós competimos por um extravagante, absurdo senso de justiça e de equidade. Nós entendemos que se o outro faz, eu também posso fazer. Se o outro erra, eu também posso fazer, eu também tenho direito. Muitas vezes a gente vê esse tipo de tola vingança, tola injustiça, né? Ah, mas o fulano fez, eu também faço. Ele pode também. Gente, cada uma que sabe o que pode, e às vezes a gente nem sabe se pode mesmo. Então eu não posso talhar o meu caráter pelo caráter do outro, por mais que eu ame, que eu respeite aquele outro. Eu tenho que ter alguma ideia própria, eu
tenho que ter alguma iniciativa pessoal para aquilo ser validado como alguma coisa minha. Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Então, quando Jesus aconselhou o crescimento simultâneo do joio ao lado do trigo, ele quis simplesmente demonstrar que Deus é tolerante. Existe uma tolerância celeste no quadro das experiências da vida, onde todas as pessoas são quase que constrangidas a fazer o seu melhor e aprender sempre mais. Nós temos, assim, possibilidades imensas de aprendizado. E tudo que nos acontece, que é por obra, nós falamos do acaso, aconteceu, não sei por que ele aconteceu comigo, é porque tinha que acontecer e é para o meu aprendizado. Eu vi alguém falando uma historinha do Chico, que tem milhares aí, né? Eu achei interessante que o Chico teria levado um tombo e ficou reclamando, ai meu Deus, por que eu fui cair? Eu sou tão cuidadoso e caí, né? E que Emmanuel teria aparecido para ele e dito, Chico, por que você está reclamando? Agradeça. Dá graças a Deus. É uma bênção ter caído. Dá graças. Ele falou, mas como assim eu vou dar graças? Dar graças a Deus porque ele deu um tombo horroroso? Aí ele disse, foi Paulo de Tarso que falou, em tudo dá graças. Por que será que ele falou isso com tanta sabedoria? Em tudo. Não é só na alegria, não. Em tudo. Em todos os acontecimentos, dá graças. Porque é sempre um mal menor diante daquele que poderia lhe acontecer. Foi isso que o Chico ensinou o Emmanuel ensinou, né? Naquele momento o Chico lembrou para ele. Lembrou que sempre que acontece uma coisa, digamos, ruim, mas que não é uma tragédia, é para evitar uma tragédia maior, um mal maior. Então é sempre nesse sentido. Em tudo nós devemos dar graça. Então, por exemplo, quando ficamos doentes, nunca vi na minha vida ninguém agradecer a doença. Nunca vi. E a doença é uma doença. Não a doença que eu procuro, não a doença consequência do meu relaxamento, dos meus abusos, dos meus excessos, não. Mas a doença que eu não procurei é uma bênção. É uma oportunidade de elevação muito rápida. Muito rápida. Se a pessoa bondosa, já mais evoluída, não sofresse, por exemplo, nós temos o exemplo do Chico, né? Eu gosto sempre de dar, porque ele é uma pessoa que nós temos notícia, foi muito próximo de nós, né? A maioria de nós conheceu pessoalmente o Chico, e sabia que realmente era perceptível, ficou mais do que provado, a excelência das qualidades daquele homem. No entanto, ele sofreu bastante. Muitas agressões, teve, lógico, muitos louvores e tudo, muitas bênçãos, mas assim, muitas agressões, muita doença, foi muito doente toda a vida, ficou sem a mãe muito pequena, uma série de padecimentos. Como dizem as pessoas, tinha tudo para dar errado. No entanto, deu muito certo, né? Porque a superioridade do caráter, né? E a bênção divina ali socorrendo sempre. E aquela história, a humildade que ele já tinha alcançado, desde o pequenininho. Ele aceitava uma madrinha ruim, ou uma graça, ou o que fosse, ruim, sem reclamar. E ainda defendia essas pessoas. É o verdadeiro espírito de humildade, que, segundo consta, é a última virtude que nós conseguimos amealhar para nós. Porque é muito difícil ser humilde. Ele mexe, pisa nos nossos calos, a gente fica diferente, né? Sente uma energia ruim, de agressão e tem vontade, por exemplo, de revidar. Enquanto que isso não acabar na Terra, nós não vamos parar de ter guerra, problemas, doenças e tragédias. Então vamos ver aqui, continuar com o Emmanuel. O mestre nunca subtrai as oportunidades de crescimento e santificação do homem. Então tudo que nos ocorre, gente, é oportunidade. Nós temos 1000 oportunidades. É a pessoa que nos agride, ela está nos dando oportunidade de elevação. Porque é muito difícil uma pessoa te ofender e você ficar de boa e ainda perdoar e depois trabalhar com aqueles sentimentos que ficam lá dentro de nós. Às vezes nós conseguimos ficar calados e tudo, mas fica uma coisa ruim, né? Ainda por ter. E essa coisa ruim vai chegar uma época
que nós não vamos sentir isso. Mas, por quê? Evolução, humildade, aprimoramento, compreensão superior da vida. Será que a pessoa que agride alguém, ela é feliz? Será que uma pessoa que tem necessidade de ver o mal crescendo no mundo, de ver a guerra, de ver a destruição, de ver a pobreza, de ver a miséria, de ver a desunião entre os povos, será que uma pessoa dessa é evoluída? Não tem. Não tem como. Porque é natural que o amor seja um subproduto da evolução, vamos dizer assim, né? É necessário isso e é uma coisa que nos parece óbvia. Então, importa considerar, diz Emmanuel, que o joio não cresce pelo relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste seriador nunca perde a esperança da vitória final do bem. E aí vamos ver aqui por que a vitória final do bem exige que o joio e o trigo, ou seja, o bem e o mal, cresçam simultaneamente. Jesus, o Cristo, o campo do Cristo, é região de atividade incessante e intensa. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Onde é o campo do Cristo? O mundo inteiro. Plano espiritual e plano material é o campo do Cristo. Como ele disse, a seara é o mundo. Não é aqui, não é ali, não. É o mundo inteiro, né? Incluindo, logicamente, mais do que nunca, as regiões em torno da própria Terra, né? O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas, até destaquei esse trecho literal, né? Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, olha isso, gente. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Nós nunca estamos sozinhos. Quando há necessidade, existem falanges heróicas de espíritos encarnados e desencarnados, principalmente desencarnados, intuindo aqueles de boa vontade para prestarem socorro nos hospitais, nos asilos, nos lares, durante as tragédias, durante as pandemias, em todos os setores. Então, tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas, contudo, apesar da vigilância e dedicação desses trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Ou seja, o mal, ele ainda prepondera. Por quê? Porque nós atraímos, porque nós temos alguma coisa que faz a conexão com o mal. Não é? Nós desejamos, por exemplo, acabar com a guerra comprando armas, nos defendendo. Um exemplo bem simples, né? E muito normal. E as pessoas não percebem que estão seguindo uma ideologia de uma egrégora do mal, falanges do mal, que incitam as pessoas a terem essas ideologias de armamento, tem que defender meu patrimônio. Tem, mas de outras formas. De forma honesta, de forma clara, de forma limpa, sem precisar agredir. Não é? Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Quer dizer, os processos defensivos de Jesus são através da iluminação e da misericórdia. De quem? De nós mesmos. O Emmanuel fala que Deus ajuda o homem através do homem melhorar. Não precisa baixar um espírito aqui para ajudar. Não precisa. Se vier é bom. Nós aceitamos, obrigado. Né? Mas nós mesmos, entre nós, podemos nos ajudar. Não é? Um que pode um pouquinho mais, ajuda um que pode um pouquinho menos. Um que sabe mais, ensina o que sabe menos. Um que é mais tolerante, tolera o que tem menos tolerância, o que é mais agressivo, dá um bom exemplo. E, enfim, acalma aquela pessoa. E é assim que nós vamos crescendo. É muito devagar. Nós gostaríamos que houvesse uma coisa diferente, né? Mas nós sabemos que a Terra está passando por uma transição muito grande e não é por causa da transição planetária que nós estamos sofrendo. É por causa do mal que existe em nós. É por causa do mal que existe em
fala da incompreensão, da intolerância, do preconceito, da falta de Deus na nossa vida de verdade. Não é Deus que está ajoelhado e pedindo para os filhos, né, para você ver. Não. É falta da prática do Evangelho todo santo dia. No trânsito, na escola, nas construções, nos trabalhos mais humildes até os mais complexos. É necessário, gente, que nós nos modifiquemos. Senão nós vamos ficar indefinidamente, sabe? Evidentemente, vamos morrendo, né? Vamos desocupando, vamos dizer assim, e naturalmente chegarão aqueles que serão dignos das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito sério nós pensarmos sobre isso, é muito importante pensarmos. O tempo e a bênção do Senhor, diz Emmanuel, agem devagarinho. A gente é vontade de esquece depressa, né? Socorresse a gente e resolve separar o joio do trigo. Não tem nada, o joio do trigo não tem de nós. Então não tem jeito. Aí nós vamos morrer. Por uma vez, eles só se querer. A gente gosta daqui, fala que ele tem, mas gosta daqui. Aí, o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. O que é transubstanciar? Transformar uma coisa mais sutil, mais leve, melhor. A gente não vê muitas vezes uma pedra bruta, né? Um carvão, de repente aquilo ali, durante milênios, sofrendo, vamos dizer assim, debaixo da terra, né? Nas profundezas, enfim, de repente sai de lá uma pedra maravilhosa, um diamante, né? Que o homem transformou numa coisa assim, num motivo de briga, de guerra, de não sei o quê, de poder, etc., de riqueza, de exploração, né? Porque nós não sabemos usar o material. Mas isso é uma outra falha que nós temos e estamos pagando um alto preço por isso. Né? Isso pela nossa ambição. Né? Uma vez eu estava vendo uma entrevista com o padre Júlio Lancelotti, que é uma grande pessoa que ajuda demais os nossos irmãos mais necessitados lá nas ruas de São Paulo, e ele falava assim: não existe limite para a extrema ambição e para a extrema miséria. Então, a pessoa que é extremamente ambiciosa, ela faz qualquer coisa. Não tem moral, não tem ética que segura essa pessoa. E a extrema ambição é a mesma coisa. Que não é o que nós temos, não é isso? Então, a pessoa muito ambiciosa, ou muito passa extrema dificuldade, ela não vai ter limite para ela. Ela não vai segurar. Porque é uma provação muito grande e que geralmente vem, na maioria das vezes, em pessoas com menos preparo, com menos crescimento espiritual. Elas não seguram não. Então, a história do joio crescendo ao lado do trigo. E o que o trigo faz? Tem que ajudar o joio. Então, as nossas qualidades, vamos falar isso até de nós, né? As nossas qualidades positivas, que todos as temos, que nós façamos essas qualidades valerem, elas funcionarem. Então, se eu sou uma pessoa dinâmica, por exemplo, suponho que você é trabalhadeira, eu sou muito brava, isso é verdade. Eu sou muito brava. Então, o que eu faço? Eu tenho que fazer o meu dinamismo, fazer atividade física, trabalhar, inclusive para o próximo, né? Ajudar, fazer mais coisas, ampliar minhas possibilidades de visão, de aprimoramento, de afetividade, de amorosidade, de calma, né? Porque eu vou aproveitar uma qualidade que eu tenho para transubstanciar aquele joio que eu tenho ainda dentro de mim, no trigo, em alguma coisa positiva, em alguma coisa que faça a vida valer a pena, que faça o meu rastro nesse mundo ser um pouquinho melhor. Porque a gente deixa um rastro por onde passa, deixa uma energia, deixa alguma coisa, deixa um recado, não é? Deixa uma lembrança. Que ela não seja uma lembrança triste, de uma pessoa triste, agressiva, grosseira, que só causa problema, que só dá prejuízo para, como diria uma minha amiga, que pesam sobre a terra, eu falo, pesar todos nós pensamos, sobre a terra, porque a gente tem defeitos, né? Mas temos que dar, né? Fazer uma contrapartida, fazer alguma coisa melhor. Diz Emmanuel, finalizando, a colheita não é igual para todas as sementes da terra.
não é igual. Cada espécie tem o seu dia e sua estação, ou seja, está falando aí das diferenças individuais. Cada um tem o seu tempo de colher, cada um tem o seu tempo de passar as suas dificuldades, etc, etc. Aí diz ele, que eis porque, em aparecendo o tempo justo, a cada homem e cada coletividade deles vão ser exigidas a extinção do júri. De todo mundo vai ser exigido um dia a extinção do júri. Quando os processos transformadores de Jesus forem recebidos em vão. Então, daí a importância de a gente valorizar a dor, agradecer o sofrimento, com sabedoria. Não, oh, Senhor, que legal que eu estou sofrendo. Não, aprender com o sofrimento, a ter paciência, aceitação. Inclusive nos igualando com os nossos irmãos que sofrem tanto. Não é porque eu vou sofrer a dor do outro, ok? Mas sabendo que como tanta gente sofre, eu também posso. Eu não sou melhor, não é? Mas eu vou aprender com aquilo. Como eu desejo que meu irmão esteja sofrendo, além de sofrer, apesar de sofrer, que ele aprenda. Ele saia daquela doença melhor, ele saia daquele sofrimento melhor. Como é a esperança dos Espíritos de Deus. É isso que eles esperam de nós. Que nós saiamos da Terra, que é um mundo de provações, né? E dores, muitas dores. Ultimamente está uma coisa assim horrível, né? Vamos falar a verdade. Está ruim pra caramba. Mas nós temos o conhecimento e sabemos que não adianta nós nos rebelarmos. É necessário trilharmos um passo de cada vez, caminharmos com firmeza, porque Jesus está no meio. Então, nem tudo está perdido, nós temos muito conhecimento, e é só colocar o Evangelho de Jesus nas nossas mentes e nos nossos corações, todo santo dia. Aí diz ele que quando há uma grande tragédia, é que há uma queima de joelhos, que são atados aos molhos. E ele diz, como todas essas coisas são atadas em molhos, uma dor nunca vem sozinha. Vocês já viram? Quando começa a acontecer uma coisa, numa família, acontece outra, né? Faz uma coisa puxando outra. E assim também na sociedade, na comunidade mundial, desse jeito. Então, como que nós podemos fazer? Oração, muito serviço ao semelhante, não nos esquecendo da nossa própria evolução, do nosso próprio cuidado, do nosso próprio burilamento, que é o primeiro. Eu sou a pessoa mais importante do mundo para mim, e tenho que ser. Cada um tem que ser o mais importante para si, porque se eu não me cuidar, quem vai cuidar? Eu vou dar trabalho para os outros. Não é verdade? Eu vou dar trabalho para os outros, eu vou ser carregada, eu vou não sei o quê, porque coitadinha de mim. Não é? Então é necessário, gente, que nós acordemos, que nós pensemos sobre isso e que transformemos a quantidade enorme de joio que tem dentro de nós em algum trigo que seja transubstanciado pela boa vontade, pelo trabalho, pelo amor, pela perseverança no bem. Muito obrigada a todos, muito boa noite. Boa noite.